Graça e paz, amados. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. Então gostaria de deixar um convite a você. Se você não assistiu, não acompanhou, entre depois no nosso canal, estão todos lá gravados, desde o primeiro dia. Depois falamos sobre Gênesis até hoje, que falaremos sobre o livro de Joel, profeta menor, já naquela classificação que nós já falamos, né? Um profeta com abrangência específica, por isso designado profeta menor. O livro de Joel é um livro pequenininho, mas muito precioso. Então eu te convido a acompanhar. Talvez você esteja estranhando o nosso escritório novo, mas é porque eu não estou em casa, mas vamos fazer a nossa transmissão assim mesmo e espero que seja bênção na sua vida e na minha vida. Joel, o próprio nome dele, já é uma tradução dizendo Yahvé é Deus, ou Jeová é Deus, né? Yoel. El é um dos desígnios para Deus, e Yah, ou Yó, que seria o Y e o H, é uma parte do tetragrama, já se referindo ao próprio Deus, o Eu Sou. Então, Joel seria uma tradução mais literal, Eu Sou é Deus, Yahvé é Deus. O tema do livro é a advertência e o julgamento divino de Israel no dia do Senhor. O dia do Senhor. Essa é a mensagem do livro, o dia do Senhor. Essa é a frase-chave do livro. Joel, ele não é muito conhecido. Nós não sabemos muito a história de Joel, a não ser o que ele revela sobre si mesmo. Ele é filho, ele fala o nome do seu pai, filho de Petuel, e ele é um profeta que provavelmente foi o primeiro dos profetas escritos. Apesar de estar colocado na nossa Bíblia lá na frente, já quase no final do Antigo Testamento, já entre os 12 profetas menores, mas Joel, ele provavelmente foi contemporâneo de Elias e Eliseu. Olha como que é antigo, como é que é recuada a data desse livro. E ele já faz a sua profecia alertando Israel do dia do Senhor, no caso, uma profecia de duplo cumprimento, né? Uma profecia mais próximo, específico, se referindo ao exílio, se referindo ao dia do Senhor que viria através dos assírios, da Babilônia, através dos gregos, através de tantos inimigos que Deus levantaria para castigar o povo, mas ele também faz, obviamente, menção ao dia do Senhor, aquele dia final, quando Jesus voltará para julgar toda a terra. Então eu te convido a pensar com muito carinho e entender com muito carinho o livro de Joel. O marco histórico do livro de Joel é uma praga de gafanhotos gigantesca que se abateu sobre o povo e uma seca muito severa. O mais interessante é que essa praga de gafanhotos, ela sempre é vista pelo povo como um castigo de Deus. É uma das pragas que Deus pode mandar e por aí vai. Só que, no caso da gigantesca praga que aconteceu, e Joel é o único livro que dá mais detalhes sobre isso, ele fala sobre os tipos de gafanhotos, dizendo que depois que vinha um, vinha outro, foi muito grande e arrasou com a terra. O povo não entendeu que seria uma punição de Deus, que seria um castigo de Deus. O povo acreditou que era simplesmente algo natural, uma terrível tragédia, mas natural. Então Joel escreve para dizer que não só a praga de gafanhotos, mas a grande seca que tinha assolado a terra, eram sim um castigo de Deus. Moisés, em Deuteronômio 28, de 38 e 39, e o próprio rei Salomão, em 1 Reis 8, 37, já tinham dito que o gafanhoto seria algo mandado por Deus como castigo, como punição. Mas o povo não atribuiu, e Joel vem mostrar ao povo, dizendo, não, senhor, a vida triste que vocês estão levando, a condição espiritual ridícula, fracassada, tristíssima da nação, é a causa de que a praga tenha sido enviada. E Joel ainda fala assim, não somente olhando para trás, para essa praga que aconteceu, mas essa praga também é o prenúncio de algo terrível, de um exército numeroso, tal como uma praga de gafanhotos, e que vai arrasar com a terra de Israel. Então, Joel vem mostrar ao povo sobre o dia do Senhor.
E a sua mensagem, ela é uma mensagem voltada para o arrependimento, a importância do arrependimento. Ele tem sido chamado de o profeta do avivamento religioso. Não é à toa que um dos textos mais usados sobre o avivamento religioso, o texto que Pedro aplica ao próprio Pentecostes, dizendo nos últimos dias, Pedro faz uma modificação, porque em Joel está dizendo naqueles dias ou depois daqueles dias, e Pedro diz, nos últimos dias o Espírito do Senhor foi derramado e sobre toda a carne, os filhos e filhas, os velhos sonharão, os profetizarão, os jovens e por aí vai. É maravilhoso o texto, nós vamos trabalhar esse texto e ele é algo muito interessante, porque Joel não está falando do derramamento do Espírito do Senhor, que nós cremos que se cumpriu no Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, como algo desgarrado de qualquer outra ação. Ah, Deus achou, agora eu vou mandar e pronto. Não. Joel fala que o arrependimento sincero, rasgar os corações e não as vestes, é a base para esse avivamento. É muito interessante isso. O povo judeu ele tinha mania de pegar as vestes e rasgar em sinal de arrependimento, em sinal de protesto, em sinal de sua condição miserável, ou seja, eu reconheço a minha miséria. Mas Joel fala, tudo isso é exterior. Está na hora de rasgar os corações e não as vestes. Ou seja, o acesso de Deus às bênçãos do derramamento do seu Espírito é posterior, ele precisa vir após um verdadeiro arrependimento. O livro de Joel é maravilhoso e eu quero te mostrar uma das passagens mais bonitas, que é justamente quando o Senhor está falando ao povo sobre a invasão que haveria. Joel está alertando o povo, dizendo, olha, os gafanhotos, eles estão se remetendo a um exército muito numeroso, e ele faz na descrição no capítulo 2 da força do exército que viria sobre Israel. Ele diz que os cavalos corriam pelos montes e não se batiam, eles vinham em fila. Tal era o treinamento, tal era a habilidade dos cavaleiros. Ele diz que é muito grande, e depois que ele fala tudo isso do exército inimigo, ele fala de Deus e diz assim, no verso 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, ou seja, esse exército inimigo, ele seria um braço do Senhor, porque grande, muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. E aí ele pergunta, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Então, Joel está falando que até aquele povo inimigo seria o braço do Senhor de uma forma punitiva, de uma forma de castigar o povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo se arrependesse da sua condição triste que vivia espiritualmente falando. Mas nós estamos falando nessa campanha sobre o amor e o perdão de Deus, e eu identifico claramente o amor e o perdão de Deus nessa passagem. Porque ele acaba de dizer, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? E no versículo seguinte, no verso 12, Joel diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto, ou seja, se derrame, perceba que você precisa realmente retornar, se converter, se arrepender de uma forma verdadeira, e não somente algo dizendo, não, Senhor, me desculpa, foi mal. Tem que haver um arrependimento verdadeiro. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, o vosso Deus. Claro, nós já falamos, quando diz que Deus se arrepende do mal, é um jeito antropopático, ou seja, uma forma humana de entender a ação e os sentimentos, os pensamentos de Deus, ok? Deus não se arrepende. Ele está querendo dizer que Deus retira sua mão da proteção sobre o povo, mas se nós nos convertermos, nos arrependermos, Ele novamente protegerá e Ele não fará o mal, que seria a punição pelos nossos pecados.
E ele continua dizendo, olha, poupa o teu povo, ó Senhor. Ele fala, chorem os ministros, chorem os líderes, chorem aqueles que são sacerdotes, chorem todo o povo de Deus entre o pórtico e o altar e orem, dizendo, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à miséria, para que as nações façam escárnio dela. Porque eles vão dizer, onde está o seu Deus? E aí Deus diz, olha, eu vou enviar vocês o cereal, o vinho, o óleo, e sereis fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio, à miséria entre as nações. Então, Joel mostra que se houver um arrependimento, e houver um pedido de perdão, e houver um derramamento diante do Senhor, que ele perdoará o seu povo. Então ele enviará o seu perdão, que é fruto do seu amor. E é tão interessante que ele não apenas perdoa, mas o Senhor abençoa. No mesmo capítulo, ele está dizendo que faria vir a chuva, que haveria abundância de trigo. Ele continua dizendo que vai proteger, como se jamais tivesse sido envergonhado. E ele continua no verso 27 dizendo, sabereis que eu estou no meio de Israel, já apontando para Jesus como um dos judeus, né, nascido de mulher, com o nosso mestre que veio habitar em nós, e agora também o Espírito Santo de Deus, porque ele diz, eu estou no meio de Israel, e sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois, primeiro vem Jesus, estar no meio do povo, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha que promessa maravilhosa. O Senhor não somente perdoaria, daria novamente bênçãos materiais, prosperidade, abundância, abundância de cereal, abundância de trigo, abundância do vinho, abundância daquilo que foi tirado, que foi negado por causa do gafanhoto, ou seja, as pragas, as tragédias, aquilo de ruim que aconteceu sobre o povo, que acontece sobre as nossas vidas, não é suficiente para impedir a mão do Senhor. E quando a mão do Senhor coloca novamente sobre nossas vidas, quando o Senhor derrama sua graça, é infinitamente mais. É muito mais, como dizem Efésios, do que pedimos ou pensamos. É muito mais do que qualquer tragédia. A bênção do Senhor é muito maior do que aquilo que nos foi tirado. E ele derramará do seu Espírito, e ele derramou do seu Espírito no Pentecostes, e o Espírito Santo de Deus agora está conosco. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Deus. Nós não estamos órfãos, nós não estamos desamparados. É o próprio Deus que está nos dando visões, que está nos dando a pregação, as profecias, que está nos dando do seu Espírito, até sobre servos e servas, ou seja, aqueles que se considerarem ou que forem pelos outros considerados os menores, os mais indignos. O Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne, toda a carne. Joel é o primeiro profeta a dizer que é sobre todos, não só sobre judeus. Que maravilha! E ele ainda alerta, haveriam sinais, o sol se converteria em trevas, a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, a volta de Jesus, será um momento maravilhoso, será um momento de glória, um momento de podermos nos reencontrar com Deus, se estivermos preparados. Para aqueles que não estiverem preparados, será um dia de tormento, de desespero, grande e terrível dia. E alguns sinais seriam dados, e nós temos visto muitos sinais. Deus tem falado claramente, está chegando, estou em contagem regressiva. Se aproxima cada vez mais o grande dia do Senhor. E nós não sabemos esse dia. E nós não sabemos se o Senhor virá ou se nós iremos a Ele. Mas devemos estar preparados. Que o Espírito Santo de Deus seja abundante na sua vida.
e que esse derramamento do Espírito Santo, que as profecias, as visões, os sonhos, que tudo de bom, que a fartura, que a abundância alcance a sua vida, mas que mais do que aquilo que Deus pode dar, que você saiba que Ele é Deus e Ele merece ser adorado, servido, exaltado, porque Ele é Deus, não somente porque Ele pode dar alguma coisa. Ele é Deus e nós somos seu povo. Ainda assim, ainda que seja um dia muito difícil, Deus fala: convertei os seus corações, os seus caminhos, se arrependei. Rasgar os corações e não as vestes. O arrependimento, a mudança tem que ser interior, não exterior. E nós poderemos experimentar a abundância, a fartura, a bênção, a cabeça no travesseiro de uma forma tranquila, porque sabemos que a mão do Senhor está novamente, ou está definitivamente, sobre nossas vidas. Deus nos abençoe. Amém.